Olá, caros alunos, vamos fazer aqui mais um vídeo tutorial e dessa vez eu vou abordar um pouquinho de como utilizar a biblioteca JavaScript jQuery, né? Como eu mencionei na última aula, trata-se de uma biblioteca extremamente interessante e bastante útil, né, para dar uma produtividade boa na implementação de códigos utilizando a linguagem JavaScript. É importante ressaltar que a biblioteca não se trata de uma linguagem nova, é uma linguagem escrita em JavaScript, portanto, executa do lado do cliente, né? O navegador é responsável por fazer a interpretação. Claro que já existem algumas tecnologias que permitem, né, que o JavaScript seja rodado do lado do servidor, mas nesse caso nós não vamos entrar ainda nessa discussão. Vamos considerar aqui por enquanto, né, o JavaScript que é executado do lado do cliente, ou seja, por meio do browser, do navegador. O primeiro passo que nós precisamos fazer aqui é baixar a biblioteca para poder utilizar. Então, uma pesquisa rápida no Google aqui, nós podemos encontrar as versões, né? A última versão, que é a mais recomendada sempre que for utilizar alguma ferramenta. Tem aqui já indicando algumas versões, né? Algumas dicas para poder fazer a instalação automática, né, com npm. Mas enfim, nós vamos pegar aqui uma versão. Ele vai trazer aqui, né, já traz, né, o código. Nós vamos salvar isso aqui dentro da pasta do nosso projeto, né? Então eu vou buscar aqui onde está o meu projeto. Vocês coloquem onde está o de vocês, né? Organizo aqui o material de aulas. Já tem até aqui um que eu tinha salvo na última aula, mas eu vou deixar com o nome um pouco diferente aqui para poder nós utilizarmos ela. Salvei aqui, pronto, né? O que eu preciso fazer agora? Preciso, né, buscar o meu arquivo aqui. Eu vou salvar também, vou criar aqui um novo código. Isso aqui você já tem uma noção de como criar um documento HTML, né? Mas vou criar novamente aqui para nós irmos pegando então o jeito e memorizando algumas tags. Salvar esse documento com formato HTML naquele mesmo local onde eu organizo aqui meu material. Já tem alguns aqui, né? Vou chamar aqui de index 2.html. Ok, salvo aqui. Já posso verificar esse documento aqui, se está ok. Chamei de index 2. Está aqui, vou mandar abrir no navegador. Beleza, não tem nada ainda para exibir, né, mas muda o título. Deixa eu fechar isso aqui. Ok, vamos trabalhar então, pessoal. O que nós queremos aqui? Fazer uma introdução rápida da utilização dessa biblioteca. Como já foi também mencionado para os senhores nas aulas anteriores, né, como o jeito correto é separar, né, todos os arquivos, deixar um código organizado. Então,
como nós já temos já o arquivo salvo nessa mesma pasta, eu vou apenas chamá-lo aqui para poder fazer a utilização, né, a devida utilização dessa biblioteca. Esse é o nome que nós temos, né? Vamos só conferir, jQuery.js. Eu tenho os dois aqui, basicamente a mesma versão, mas enfim, aqui eu estou utilizando. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que nós tenhamos um conjunto de ações executadas a partir de algumas iterações com alguns elementos. Como a própria definição da biblioteca diz, né, é uma biblioteca para manipulação de elementos HTML. Então, a ideia aqui é de tratar alguns eventos, né, modificar textos, enfim, para que vocês tenham, né, uma ideia de como utilizar isso em uma aplicação real, né? Tá, vamos então implementar um outro código, pessoal. E é interessante, como eu tinha comentado, é interessante de que todos os arquivos eles ficam, né, com a sua devida responsabilidade. Não é legal ficar misturando, né, JavaScript com HTML dentro do mesmo arquivo. E nós vamos agora criar aqui um código para poder começar a utilizar algumas funções da biblioteca conforme mostrei também na última aula. Qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo aqui é pegar a representação do nosso documento. Como é que nós fazemos? Sempre a sintaxe é essa aqui. E para poder utilizar, tem várias formas de chamar a biblioteca, mas essa é mais usual, sempre tendo a ideia de que nós estamos trabalhando com funções, né? Vamos dar um nome para isso aqui. Pode colocar o nome da preferência que os senhores quiserem aí. Lembrando que nós temos que chamar isso depois do nosso arquivo. Bem, aqui já é o suficiente para poder trabalhar com qualquer elemento que eu tenha no meu documento. Vou chamar aqui também. Nome do arquivo. Às vezes é usual também só definir aqui, né, algumas, na hora de validar esse documento, pode ser que, a depender da ferramenta, ele pede para colocar qual tipo, né? Mas, portanto, não é obrigatório. Tá, muito bem. Vamos colocar alguns elementos aqui dentro desse documento. Vou colocar dentro de uma tag P, que representa parágrafo. Apenas alguns textos para nós manipularmos. Bem. Ok, temos aqui. Certo. Vamos fazer aqui agora o primeiro código, só para fazer a substituição de um texto ao clicar no botão. Vou colocar um elemento, um botão também, button mesmo, e vou colocar alguns atributos aqui.
Esses vocês já conhecem, né? Qual a finalidade. Não tem nenhuma ação, não fizemos nada, mas vamos tratar. Muito bem, olha só, nós temos aqui, eu poderia até fazer, né? Colocar também BTN, não tem problema. Lembrando que são atributos distintos. Esse class aqui seria para um CSS, que eu não tenho ainda esse CSS, mas não tem problema, não vai ter nenhuma alteração nos aspectos visuais, mas eu posso definir aqui já. E vamos voltar aqui então, né? A mágica toda, como eu falei, a mágica toda do jQuery estão nos seletores. Como é que eu vou selecionar? A partir disso aqui, pessoal, olha só, eu posso definir por meio do ID, posso definir por meio da classe, ou posso simplesmente não definir nada e pegar os elementos de forma geral. Se eu colocasse aqui, por exemplo, P text, ou seja, o texto, né? O texto dos meus elementos ali, todos os parágrafos, todas as tags P ficaria com o elemento que eu colocasse aqui, né? Com o valor, na verdade, né? Com o valor. Mas enfim, não é isso bem que eu quero. Eu quero acionar o botão e eu quero acionar por meio do seu ID. Como é que é? Eu vou ter que usar então o ponto, não é isso? Aliás, o ponto é para a classe, né? Se eu vou querer utilizar o ID, eu utilizo cerquilha. Qual o nome? BTN. Qual evento que eu quero tratar, que eu quero processar aqui? Evento clique, né? E eu vou também definir aqui como uma função. É sempre interessante trabalhar com essa ideia de funções. O código fica mais legível, né? Certo. E aqui dentro, então, eu vou ter o corpo que será processado. Então, mais ou menos o seguinte: quando eu clicar no botão, ele vai disparar umas ações. Então, vou fazer alguns testes aqui, algumas simulações. A primeira que eu vou mostrar é utilizando, fazer uma modificação alterando aqui de todos os meus elementos P, que é de parágrafo. Vamos ver como é que isso fica. Então, olha só, texto de todos os parágrafos, né, as tags P's alterada. Ah, mas eu não quero alterar todos, eu quero alterar apenas um. Então nós podemos tratar de diversas formas. Eu posso criar um ID, eu posso criar um name, ou eu posso tratar também com class, fica a critério. Vamos deixar aqui um ID mesmo, tratar só como P1 e vamos utilizar. Então, vou só para ilustrar aqui. Então, quero apenas que o P1 seja alterado. Vamos verificar, atualizando de novo. Então, o que acontece, né? Apenas o que eu faço referência ficou alterado. Voltando aqui, então. Tá, ok. A maioria dos elementos, pessoal, tem esse atributo aqui, atributo text, e ele serve para poder mudar, alterar, né, ali o valor, o conteúdo daquilo ali. Certo? Ficou claro para vocês isso aqui? Ok? Qualquer dúvida pode utilizar o nosso fórum lá no Aprender, né? Está lá justamente para vocês sanarem essas dúvidas, tá? Tá certo? O que mais que nós podemos aqui? Um outro ponto interessante também, pessoal, vamos definir aqui um estilo. Vamos já aprender a fazer da maneira correta, né, como eu falei para os senhores na aula, sempre separando. Então vou definir um estilo aqui bastante
Não vou entrar muito em detalhes, não vou mais algumas formatações para que os senhores vão aprofundando. A margem de 8 pixels, tamanho da fonte 20 pixels, color, você coloca uma cor qualquer aqui. Vou colocar também aqui uma B de bold, negrito. Deixa eu salvar logo isso aqui. Vou chamar de estilo 2 para manter o que nós fizemos na última aula. Estilos. Estilo 2. Sempre com a extensão CSS, né? Algumas formatações lá para o botão, como os senhores podem ver, nós não estamos tratando especificamente nenhum elemento. Nós estamos colocando aqui de maneira geral, tá? Mantendo o cursor e aplicando. Vamos chamar isso aqui, devemos chamá-lo dentro aqui do cabeçalho, né? Link rel, tipo style sheet, estilo 2 .css, finalizando com dessa forma aqui. Vamos ver se temos alguma diferença. Olha, temos aqui alguma diferença já, né? Olha só, o cursor já muda, né? Já muda para o ícone quando passa no botão, né? Enfim, ok. Então, só para ilustrar, nós temos aqui uma pequena correção. Só coloquem, né, a sintaxe aqui para chamar o script, chamem dessa forma, finalizando assim, tá? Pode ser que dê algum errinho se fizer de forma diferente. Ok, então nós paramos por aqui, finalizamos, e no próximo vídeo eu vou ensinar, vamos melhorar aquela nossa calculadorinha que nós fizemos na primeira aula, utilizando o jQuery e também trabalhando com Ajax, tá? Até o próximo então.